O Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio e a Cátedra Unesco de Leitura estão recebendo hoje a visita do ilustrador e autor Alexandre Rampazzo. O Alexandre teve livros premiados no nosso prêmio Selo Cátedra 10 e hoje ele está aqui um pouquinho para falar com a gente sobre esses livros, né? O Passeio, que teve o selo Distinção, O Coração de Inverno, que também foi premiado, e A Cor de Coraline. Nesse ano de 2017, esses livros do Alexandre receberam a nossa premiação e é muito importante a gente estar aqui hoje com a visita do ilustrador para falar um pouquinho sobre o percurso desses livros, desse trabalho e da importância do prêmio na trajetória desses livros. Alexandre, é com você. A gente queria saber um pouquinho da sua trajetória, de como foi a elaboração dos livros, né? E como é que é para você, né? O Passeio, por exemplo, é um livro que agora também está sendo premiado em outras premiações, A Cor de Coraline também. Bom, é um prazer estar aqui, num campus tão especial, falando com pessoas que olham para o livro para a criança de uma forma tão peculiar, né? É uma necessidade. Eu, particularmente, eu acho que essa primeira infância, a gente dá uma atenção especial para o livro, realmente é ímpar, né? E você começa a formar o cidadão, a pessoa, a partir dali, né? O livro é um dos caminhos que isso oferece, né? E, assim, eu tenho uma produção já de 10 anos, trabalhando só com literatura, fazendo só literatura mesmo. Em 2018, estou falando 10 anos, assim, que eu me dedico exclusivamente a só isso. Trabalhei com comunicação, em várias áreas de comunicação, trabalhei com publicidade, trabalhei em estúdio de ilustração. E quando eu resolvi que era hora de eu criar as minhas narrativas, dar um olhar para as histórias, que é uma coisa que eu sempre amei fazer. E assim, e daí tem uma coisa curiosa, né? Porque a produção que a gente faz, até ela chegar ao leitor, tem um processo de criação que ocorre antes de tudo isso, né? Então, às vezes é de anos, né? Então tem algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, Coraline foi uma ideia que surgiu em 2014, que eu apresentei para a Rocco em 2015 e que ele só foi publicado em 2017, né? Então você imagina, nesse período grande, quanta coisa aconteceu na minha formação mesmo como autor, como ilustrador, os meus processos, até o meu traço de desenho mesmo, né? E Coraline é um livro que eu tenho um carinho especial, que ele fala particularmente sobre identidade, né? Essencialmente sobre identidade. Não é sobre a subjetividade que existe por trás de um leque de cor, de opções de cor, e sim sobre a identidade da personagem Coraline, né? E eu tenho recebido um retorno fantástico, assim, desde professores, de leitores. É um livro que eu tenho um carinho super especial, né? Daí tem o Passeio também, né? Que é um livro que assim, acho que surpreendeu a mim e ao Pablo, né? Quando o Pablo me chamou para fazer uma história que ele tinha escrito sobre uma relação de um pai e de uma filha, né? E a gente teve algumas idas e vindas de conversas que fazem parte de um processo criativo, né? E é um livro que, assim, o resultado acabou sendo surpreendente de aceitação, acho que principalmente por ser um livro que ele é muito honesto, né? Que ele é um livro que ele tem essa proximidade da verossimilhança, né? Das pessoas passarem ou estarem rodeadas o tempo todo, constantemente, pelos temas que o livro aborda, né? Sobre a passagem do tempo, sobre as afetividades, sobre o ciclo que a vida que a vida proporciona, né? Então, acho que o livro, ele
a receptividade dele passa muito por isso, né? De as pessoas se identificarem com um ente querido, independente de ser um pai ou de ser uma mãe, ou seja lá o que for, né? A história que é narrada no livro é muito próximo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E o Coração de Inverno, Coração de Verão é um livro feito junto com a Letícia, que também, assim, porque existe uma diferença quando eu faço um livro autoral, onde a narrativa verbal e a narrativa de imagens são minhas integralmente, né? E quando eu só tenho opção, como no Passeio ou como no Coração de Inverno, só tem opção não, né? Mas a opção que chega para mim é de fazer a narrativa ilustrada, né? Quando eu faço os meus projetos, que são 100% meus, assim, eu estou com aquela história borboleteando na minha cabeça há algum tempo, então as formatações, os caminhos que ela acaba tendo, é uma conversa minha comigo mesmo. E quando chega um autor de um texto, de uma narrativa verbal, me oferecendo uma proposta de dividir uma narrativa com ele, dando a minha interpretação de imagem, é um outro processo, né? Porque normalmente a história já está muito formatada, ou tem uns caminhos formatados que não tem nem como ter esse descolamento, né? De você estar criando uma narrativa, automaticamente já as imagens já vêm na sua cabeça, né? Então o autor do texto verbal, da narrativa verbal, já está com aquilo meio formatado. Então é um processo também de eu... como eu sou convidado para fazer esses livros, de eu ter essa autonomia, de poder dar a minha interpretação para aquele texto, dar a minha interpretação para aquela história e desenvolver a narrativa visual da forma que eu acho que deva ser aquele livro, porque, na verdade, é uma interpretação minha, né, daquela história, né? E daí, na verdade, acaba virando o livro do jeito que é, né? É um conjunto dos dois que acaba... tendo um produto final, né, uma história final que chega ao leitor, que é uma soma das duas cabeças, mas na verdade você tem um ser único ali gerado, que é o livro em si, né. E daí com o livro da Letícia foi esse processo também, ela respeitou muito as minhas decisões, os meus caminhos, e de eu querer que o livro também fosse um percurso... uma trajetória desse menino em busca do entendimento dele sobre o que é luto, né? Por coincidência, os dois livros tratam de luto, né? De formas parecidas, mas particulares dentro delas mesmas, né? E tanto o Pablo como a Letícia respeitaram muito as minhas decisões, o que eu imaginei para contar a narrativa do jeito que eu imaginei, do jeito que eu acreditava ser o ideal, e acho que no final todo mundo fica muito contente, né, com o resultado. Ainda mais você tinha comentado dos prêmios, né, o que é ganhar um prêmio, né. O selo Cátedra para mim foi extremamente gratificante receber, porque foi o primeiro ano que eu acabei participando, né, mesmo sendo uma premiação tão jovem assim. O segundo ano, né? Foi o segundo ano, né? 2017. E daí foram 3 livros meus que foram laureados ali. E eu fiquei extremamente contente porque eu acabo tendo uma produção intensa. Esse, particularmente o ano 16, foi intenso, de muitos títulos. Daí tem anos que são menores, menos coisas sendo produzidas. Mas... se você faz 5 livros, 3 são laureados, a sensação que dá é que você está no caminho certo, né? Você está fazendo coisas interessantes e o objetivo final, que é o leitor gostar da sua produção, para mim é o que acaba valendo a pena no final das contas. É verdade. Tem 2 coisinhas que eu gostaria de sublinhar que você falou, que eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais quando você falou do processo de trabalho, né? E especialmente quando você é convidado a ilustrar, né? Já tem um texto e você é chamado para fazer a ilustração. Até porque
toda a ideia de a gente instituir aqui na cátedra o prêmio, o selo Cátedra 10, ela surge de um grupo de pesquisa que nós temos aqui. E uma das questões desse grupo, é um grupo de pesquisa em literatura infantil e juvenil, e uma das questões que a gente traz é essa da ilustração integrada e como ela se organiza de modo a ter uma interação com o texto, de modo que esse texto ganha outra dimensão, né? Como é que é isso? Você já falou um pouquinho desse trabalho com o autor, né? Mas como é que você vê isso? Essa questão da ilustração nos textos, até no momento em que a gente está discutindo tanto isso, por conta dos últimos acontecimentos, né? E da reformulação, por exemplo, do Prêmio Jabuti, que é um prêmio tão já consagrado, né? E que vem trazer de volta essa discussão sobre o trabalho da ilustração nos livros infantis e juvenis, né? Como é que você vê isso? Eu acho que primeiro, de uns anos para cá, a literatura infantil, a ilustração para a literatura infantil deixou de ser adorno, né? Deixou de ser só uma coisa decorativa, né? Então, eu percebo que tanto os formadores, mediadores de leitura e até às vezes pai e mães, às vezes percebe, por exemplo, quando você tem um livro-imagem, né, que ela fala, não tem letrinhas nesse livro, né, percebe que a narrativa ilustrada é sim algo que tem algo, é uma coisa que está dizendo algo dentro do livro, né. Então, assim, às vezes, como foi citado o Jabuti, né, a leitura que acabou sendo feita pelos profissionais do livro, realmente sim que foi um retrocesso nesse sentido, né, de, por exemplo, colocar o livro, a ilustração, como uma categoria técnica, né. Então, assim, eu na minha formação, a minha formação sempre foi muito magética, assim, né? Às vezes tem até textos que eu escrevo, né, que eu falo, nossa, o texto está muito magético, né, porque eu estou detalhando um movimento, um gesto, e estou descrevendo a cena, e essa proximidade, às vezes, até de outras narrativas, como história em quadrinhos, né? O passeio, por exemplo, talvez tenha um pouco disso, né, esse namoro com a arte sequencial, né, que é a história em quadrinhos, né, de página a página você vê o percurso acontecendo, né. Então, para mim, como ilustrador, sempre foi frustrante quando, por exemplo, pode ser uma coisa super boba, né, e pode até parecer alguma coisa de vaidades, mas que na verdade não é. Quando eu ia produzir algum livro, alguns anos atrás, para uma editora, que o nome do autor da narrativa verbal estava gigante, e o autor da narrativa pequenininha ali, como fosse assim, olha... não integrando toda a narrativa. Como se as duas narrativas não conversassem, como se uma não dependesse da outra para funcionar, porque senão vira um livro de prosa. Então faça um livro de prosa, você não precisa de um ilustrador para isso, né? Então, assim, quando o mercado passa a entender o ilustrador como um ser atuante de feituras dentro de um livro, dentro das narrativas que são criadas, né, da narrativa verbal, ele ser também ser um protagonista ao lado, né, desse criador de textos, a gente percebe um destaque e uma relevância para o trabalho de ilustrador, né? Que realmente ele não é decorativo. Você pode até ser um prestador de serviço em alguns momentos, né? Dependendo para o que você for produzir, se você for para trabalhar, por exemplo, para fazer uma ilustração de um anúncio, sei lá, de uma camiseta, de repente ele pode ser menos autoral. Mas quando a gente está falando de livros, né, tem uma autoria ali, né? Então acho que a importância de entender o ilustrador como parte integrante disso, né, do livro, sendo um todo. Então, até citei, né, o nome dos pesos dos nomes ali dos dois autores. Uma coisa que pode parecer boba também mercadologicamente falando, mas assim, eu acho que isso até mudou um pouco, mas antes, quando você via a lombada dos livros, né, que é essa parte aqui,
quando você vê normalmente você vê os livros estrangeiros, na lombada do livro está o nome dos dois autores, das duas narrativas lá. E no Brasil não, né? Acho que mudou um pouco isso, né? Depois que esse olhar começou a ser mais apurado para o ilustrador. Mas normalmente não, mesmo que tivesse o nome pequenininho do ilustrador ali no pé da página, da capa do livro, na lombada só tinha o nome do autor da narrativa verbal do texto, né? Então assim, acho que a gente está num processo evolutivo de entendimento disso, né? De entender a importância do ilustrador. E até um termômetro para isso também é perceber a quantidade de ilustradores de uns anos para cá que se tornaram autores integrais de suas obras, né? Escrevendo e ilustrando os livros, né? Então é parte do entendimento. O Pablo foi muito generoso no passeio de entender esse processo, né? Não só comigo, com todos os autores da Gato Leitor. E outras casas que eu tenho trabalhado, outras editoras que eu tenho trabalhado, também têm um entendimento ímpar disso também, de perceber o ilustrador como autor da obra também, que é muito bom, né? Que eu acho que dá uma amplitude e você se reconhecer também como parte integrante daquilo que está sendo feito, né? Sem dúvida. E é importantíssimo, né? Porque o livro se faz nesse conjunto. Exatamente. Né? A grandiosidade e a excelência do livro infantil juvenil está nesse conjunto, né? Da ilustração com o texto. Especialmente essa literatura mais voltada para o público infantil. É aí nessa comunhão que você tem um grande texto, né? Não, e daí a gente percebe uma coisa também, né? Que o que a gente chama de literatura infantil, né? Ela é sim direcionada para um público num primeiro momento, mas você vê que ele tem uma amplitude, né, de alcance muito maior, que vai além da criança, né? Então, até já conversei isso com alguns colegas, né? Então a gente precisou de uma youtuber famosa, uma Jut, né, que chama, eu acho, falar sobre um livro que é destinado, teoricamente, para criança, né, e teve os vídeos dela teve um número enorme de visibilidade e tudo mais, e as pessoas falando, nossa, isso é livro feito para criança, né? Livro para criança está sendo feito dessa forma, né? Então assim, às vezes a gente precisa de uma pessoa descolada, descolada no sentido de fora, né? Fora da nossa pequena bolha de literatura infantil e juvenil, porque um acaso ela ganhou aquele livro que tocou ela de uma forma e que ela percebeu, nossa, livros feitos para crianças são dessa forma, né? Então, assim, isso acabou sendo uma coisa positiva no sentido das pessoas perceberem que o livro é além, né? Então, assim, no final, o que eu procuro tentar entender e tentar mostrar nas coisas que eu produzo também, que o livro é livro, né? Uma história bem contada, uma narrativa bem contada, que toque as pessoas de alguma forma, ou que legitime algumas identidades de alguma forma, e que faça diferença para uma pessoa, é extremamente importante, né? Independente da denominação que a gente dá para esse livro, esse se ele é infantil ou não. É o caráter do literário, né? O caráter do literário é justamente, né, poder ter leituras várias camadas de leituras, exatamente, dependendo de quem está com aquele livro na mão, da experiência que cada um traz. Exatamente. É isso que faz o literário, né? E o que ele pode atribuir de repertório para aquela pessoa. Exatamente. Também, né? Provavelmente uma menina negra que lê a Coraline, por exemplo, o livro bate para ela de uma forma diferente que uma menina branca, ou menino branco vai ler o livro, né? São recepções diferentes, né? Do acervo de exatamente, né? O que esse livro de que forma esse livro vai bater nela, né? Vai bater internamente nela. Então, assim, eu acho que no caso de Coraline, como eu estou dando como exemplo, né? Se fizer um mínimo de diferença para essa menina, né? Para mim já é satisfatório, né? Quer dizer, às vezes eu acho que
a gente atribui muita responsabilidade para a literatura, achando que literatura vai salvar o mundo e não vai, né? Eu acho que é um dos caminhos, né? É um dos caminhos de dar essa amplitude, de dar um espelhamento do que é o mundo, de dar um entendimento, de as pessoas terem um mínimo de empatia pela outra, de se colocar no lugar da outra, né? Então, assim, eu acho que essas são algumas das coisas que a literatura, que o livro, que a imagem, seja o livro em prosa, seja poesia, seja ilustração, um livro ilustrado, oferece para o leitor. Alexandre, muito obrigada. Obrigado. Foi muito bom poder conversar com você, falar dos livros, falar da premiação, te dar parabéns mais uma vez pelo trabalho. Esse ano o prêmio Selo Cátedra 10 está na sua 3ª edição, né? E as editoras já foram contatadas e vamos ver que surpresas a gente tem no final do ano com a nossa premiação aqui na Cátedra. A gente agradece muito e ficamos por aqui. Obrigado.